Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Molina e hoje eu vou falar com vocês sobre notação científica. Existe uma propriedade para a notação científica que diz o seguinte, que o x, que é um número qualquer, multiplicado por 10 elevado a um expoente qualquer. Isso é uma notação científica. Porém, esse x tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o n, que é o expoente, tem que pertencer ao conjunto dos inteiros. Vamos colocar isso em prática, mas existem algumas regras. Para os números inteiros iguais ou maiores que 10, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Toda vez que você tem um número inteiro, digamos que você tem o número 32. Você pode representar ele assim, ou se você quiser usar ele como um número decimal, você vai colocar 32,0, certo? Então, isso significa que a vírgula está logo aqui após o 2. É o que a gente vai imaginar aqui quando a gente for fazer esses exercícios. Olha só, se eu tivesse 52.000,0, a vírgula estaria aqui e a gente teria um zero aqui, ok? Então, a gente sabe que a vírgula estaria aqui. Acontece que na nossa propriedade diz que o x tem que estar compreendido entre 1 e 10, ok? Então, a gente precisa deixar esse 52.000 entre 1 e 10. E como que a gente faz isso? Transformando ele em 5,2. Vocês concordam? Se eu colocasse a vírgula aqui, ficaria 52 e passaria do 10. Eu preciso que ele fique entre 1 e 10, então a minha vírgula vai ficar aqui, 5,2. Olha quantas casas houve de deslocamento de vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, eu escrevo 5,2 vezes 10 à quarta. Vamos recordar as potências de base 10 para você entender bem. Quando eu tenho 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, e 10 elevado a 2. Vou colocar até o 10 elevado ao cubo. As potências de 10, elas são representadas pelo número 1, acompanhados de quantos zeros indicar o expoente. Então, 10 elevado a 0 é 1. Porque quantos zeros indicam o expoente? Nenhum. Então, somente 1. Quando eu tenho 10 elevado a 1, é o número 1, ó, o expoente indica que tem que ter 1 zero. Quando eu tenho 10 elevado a 2, é o número 1, e o expoente indica que ele tem que ter 2 zeros. 10 ao cubo, número 1, acompanhado de 3 zeros, e assim por diante. Então, toda potência de base 10 é o número 1 acompanhado de quantos zeros indicar o expoente. Aqui, no caso, 5,2 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que 5,2 vezes 10.000. E aí, ele passa a ser 52.000. Então, ele volta a ser quem ele era, né? Porque a ideia é essa, representar esse número de uma outra maneira. E nesse caso aqui, repare que se a vírgula estivesse aqui, 35,0, para ele ficar dentro da nossa propriedade, nós temos que ter um número entre 1 e 10, então 3,5. Mas a vírgula se deslocou, ó, uma casa. Então, vezes 10 a 1. E nesse caso, a vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 5 e o 6. Mas como aqui, depois da nossa vírgula, nós temos o número 6, o 3 e o 8, nós vamos usar duas casas decimais. 5,64. Por quê? Porque se nós arredondamos até a segunda casa decimal, nós temos que observar quem é a nossa terceira. É o número 8, que é maior do que 5. Portanto, nós arredondamos aqui para 5,64. Se você ainda tem alguma dúvida sobre arredondamento, eu vou deixar um link aqui em cima com uma aula completa sobre isso. Agora, olha só, arredondamos, nós já vimos que é 5,64 e que a vírgula estaria aqui. Então, se a gente contar a quantidade de deslocamento, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, nós vamos multiplicar por 10 à quinta. E aqui, 2,34. Até duas casas decimais, é conveniente a gente usar para fazer a notação científica. E voltando aqui, a nossa vírgula estava aqui, ele era o 234, se deslocou duas para virar 2,3, portanto, vezes 10 ao quadrado. Agora, nós temos números decimais maiores do que 10. Então, ele já tem a vírgula. E aí, como que a gente faz nesse caso, Márcia? Nós precisamos que o número esteja entre 1 e 10, então, nós vamos trazer a vírgula para cá. E ele vai ser, então, 2,56. Mas a gente conta o deslocamento da vírgula. Então, ela se deslocou duas vezes para a nossa esquerda.
Ela saiu daqui e foi 2 vezes para a esquerda. Então, vezes 10 ao quadrado, ou 10 a 2. Nesse caso aqui, a gente precisa que fique entre 1 e 10, então, ele vai ser 5,2. Vezes, olha só, a vírgula se deslocou daqui para cá. Então, uma casa vezes 10 a 1. Poderia ser também 5,27 vezes 10 a 1, tanto faz. E nesse caso, repare que a nossa vírgula sai daqui e vem parar aqui, porque a gente precisa que ele fique entre 1 e 10. Então, eu tenho 2, vou utilizar 2 casas decimais para arredondamento, então, 2,00, ou somente 2, vezes, a vírgula se deslocou daqui para cá, 1, 2, 3, 4 casas, então, 10 a quarta. Aqui, a gente precisa deixar no 7,6, para ele ficar entre 1 e 10. Eu vou deixar 2 casas, então, eu observo que aqui é o número 8, aqui vai passar a ser 62, vezes 10, agora vamos contar o deslocamento da vírgula. Saiu daqui, se deslocou 3 casas e veio para aqui, então, 10 ao cubo. Mas nós também temos um outro caso, que é para números maiores do que 0 e menores do que 1. A gente precisa sempre deixar entre 1 e 10. Sendo maior ou igual a 1 e menor do que 10, então, só pode chegar até 9. Bom, a minha vírgula está aqui, eu vou trazer ela para cá. Repare que aqui a vírgula saía da direita indo para a esquerda, e o meu expoente era positivo. Porque se eu tinha 2,56, eu tinha que multiplicá-lo por 10 ao quadrado, ele passava a ser 256,2 aqui no caso. Nesse caso, ele está saindo da minha esquerda e indo para a minha direita. Então, cada vez que eu multiplico, ele vai ficando cada vez menor. Então, quando a minha vírgula saiu daqui e veio para cá, eu tenho 5,0 ou 5, vezes 10. Mas como ela veio da esquerda para a direita, eu vou contar o deslocamento 1, 2, 3, 4, 5 casas. E vou colocar a menos 5, porque ela saiu da esquerda para a direita. A mesma coisa aqui. Ela tá aqui, eu preciso transformar ela num número entre 1 e 10. Então, aqui virou 1,2. Então, eu vou arredondar até a segunda casa decimal, vai ficar 1,23, porque 4 mantém, já que ele é menor do que 5, vezes 10. Agora, olha só, a vírgula se deslocou daqui para cá, 2 casas. Então, 10 a menos 2. Nesse caso, eu vou trazer até aqui, vai virar 4,7. Vou usar até a segunda casa decimal, então, vai ficar 4,79, porque, olha, a terceira casa é o 6, e ele é maior do que 5, então, eu aumento 1 aqui. Gente, se você não lembra, assiste depois a aula sobre arredondamento. Vezes, agora, olha o deslocamento da nossa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se deslocou por 8 vezes, então, 10 a menos 8, porque ela saiu da nossa esquerda para a nossa direita. Esses são os casos de notação científica. Eu espero ter contribuído com o seu estudo e até uma próxima aula.